O trágico incidente que ocorreu no quarto da jovem de 20 anos, Shelly Nance, causou consternação e confusão na pacata cidade de Lake Highlands, no Texas. Os moradores não podiam acreditar no que havia acontecido e tentavam compreender a situação. As autoridades policiais iniciaram uma investigação e examinaram cuidadosamente o círculo de conhecidos da jovem em busca de respostas. Os investigadores e todos os envolvidos no caso levantaram várias hipóteses e suspeitas. Algumas evidências que inicialmente pareciam cruciais apenas confundiram a investigação e atrasaram o momento de descobrir a verdade. Será que a polícia conseguirá desvendar este caso misterioso e encontrar o culpado? Lake Highlands, um subúrbio da movimentada Dallas, conhecida por seus arranha-céus e poder financeiro, apresenta uma imagem completamente diferente. É um lugar onde prevalecem os valores familiares tradicionais e uma atmosfera de conforto. A cidade é famosa por suas casas construídas nas décadas de 50 e 60 do século passado. Aqui, pode-se ver quadras de tênis bem cuidadas e crianças brincando em gramados verdes em frente às casas. No verão, não é raro encontrar jovens empreendedores vendendo limonada caseira diretamente na rua. Esta área sempre atraiu jovens criativos. Muitos vêm aqui para estudar no Dallas College of Art, conhecido por seu alto nível educacional. Localizado em uma parte pitoresca da cidade, é bem conhecido em toda Dallas. Em 2009, a jovem de 20 anos, Shelly Nance, estudava aqui, aprendendo a profissão de artista de animação. Seu sonho era ir para a Califórnia e produzir videogames e filmes animados na Pixar. Shelly, a mais nova de 3 irmãs, alimentava esse sonho desde sua infância, que passou na cidade de Italy, localizada a cerca de 1 hora ao sul de Dallas. Todos ao seu redor reconheciam o talento da jovem mulher. Já na 5ª série, ela expressou o desejo de se tornar uma artista. Shelly preferia passar seu tempo em seu quarto no computador do que lá fora com outras crianças. Isso lhe dava mais prazer. Ela tinha a habilidade de representar qualquer coisa sem esforço. A quieta Shelly não se encaixava no grupo da escola, mas ela conhecia bem seus objetivos e trabalhava duro para alcançá-los. Na faculdade de arte, seu talento e dedicação a transformaram de uma outsider em uma verdadeira estrela. Muitos ficaram impressionados com suas habilidades em comparação com as próprias capacidades. Na faculdade de arte, Shelly finalmente encontrou seu elemento, rodeada por pessoas de mentalidade semelhante e que apreciavam seu talento. No primeiro ano de estudos, Shelly conheceu Tyler Woff. No verão seguinte, eles se tornaram um casal. Este relacionamento foi uma surpresa para a mãe de Shelly. Ela não tinha notado que sua filha havia demonstrado interesse por alguém antes. Apesar de sua surpresa, a mulher aceitou calmamente. Shelly compartilhava um apartamento de 2 quartos perto do campus universitário com sua colega Kelsey Tamayo. Shelly começou a sair mais frequentemente e sua vida parecia estar melhorando. Ela estava se movendo em direção ao seu sonho e se sentia realmente feliz. Na quinta-feira, 10 de setembro, os pais de Shelly foram passar um fim de semana no Parque Nacional de Yellowstone. Eles estavam ansiosos pela viagem, mas não conseguiam parar de pensar em suas filhas. Disseram que era estranhamente silencioso sem as meninas no banco de trás. Esta tradição familiar anual estava acontecendo pela primeira vez, sem as crianças. Cynthia enviou uma mensagem para as 3 filhas dizendo que ela e seu marido estavam a caminho. A filha mais velha, Rachel, e a do meio, Shona, responderam. Ambas desejaram aos pais um bom tempo e os aconselharam a ter cuidado. No entanto, não houve resposta de Shelly. Várias horas se passaram, mas Shelly ainda não respondia. Cynthia começou a se preocupar. Isso era completamente atípico para Shelly. Normalmente, ela sempre tentava responder o mais rápido possível, mas agora estava em silêncio.
Cynthia decidiu que precisava ligar para alguém. Como não tinha os dados de contato da colega de quarto de Shelley, ela ligou para o número da faculdade de arte. Sabendo que sua filha deveria ter aula na sexta-feira às 8h30, a mulher queria ter certeza de que Shelley estava lá, já que não tinha notícias dela há mais de 24 horas. A faculdade concordou em verificar sua presença na aula. Logo ficou claro que Shelley não estava lá. Descobriu-se que ela não havia aparecido para a aula, embora devesse estar presente. Em seguida, os professores entraram em contato com sua colega de quarto, que estava em outra aula. Kelsey foi imediatamente informada de que Shelley não podia ser encontrada. Para acalmar a família Nance, Kelsey foi enviada para casa após a aula para verificar se Shelley estava bem e pedir que ela entrasse em contato com sua família. Quando Kelsey entrou no quarto de sua colega de quarto às 3h, ela se deparou com uma situação inesperada e perturbadora. O investigador Paul Elsie, um agente da lei local com 30 anos de experiência, chegou à cena do crime. O veterano, que cresceu nesta cidade, tinha recebido apenas informações breves do despachante sobre uma chamada em um apartamento onde uma jovem mulher havia sido encontrada. Ele deveria obter os detalhes no local. O que ele viu abalou até mesmo o oficial experiente. Shelley estava deitada de bruços na cama. Tudo ao redor indicava uma tragédia. Isso não apenas falava sobre a natureza do incidente, mas também dava insights sobre a personalidade do perpetrador. Tal abordagem é frequentemente escolhida por aqueles que conhecem a vítima e agem por motivos pessoais. Não foram encontrados sinais de entrada forçada. Janelas e portas permaneceram intactas. Os investigadores começaram a procurar por evidências. No apartamento, não foi encontrado nenhum objeto com o qual Shelley pudesse ter sido ferida. Amostras foram coletadas da cama para análise e todo o quarto foi cuidadosamente examinado em busca de vestígios do perpetrador. Os investigadores realmente fizeram uma descoberta. Na pia do banheiro, eles notaram uma pequena gota e na lateral do vaso sanitário, uma pequena mancha. Ao examinar Shelley, os investigadores encontraram algo incomum. Um pequeno pedaço de tecido azul, não maior que 1 centímetro, estava grudado em sua mão. Isso causou confusão. Sua origem era completamente incerta. A julgar pela condição de Shelley, o incidente havia ocorrido recentemente. Os investigadores apreenderam os dispositivos eletrônicos da jovem mulher para determinar o horário aproximado do evento. A polícia examinou as mensagens no telefone e as atividades no computador. Isso permitiu restringir o período do evento. Das 6 às 11 da manhã de quinta-feira. Foi exatamente durante esse período que os pais de Shelley tentaram, sem sucesso, entrar em contato com ela durante uma viagem. A família Nance já tinha percorrido 2.000 quilômetros a caminho de Yellowstone quando Cindy recebeu uma ligação perturbadora da faculdade de arte. A conexão estava ruim, mas ela ainda pôde ouvir que algo terrível tinha acontecido com Shelley. O coração da mãe se apertou de medo. Cindy, pálida como giz, virou-se para seu marido. O que tudo isso significa? Sua resposta soou como um trovão em um céu claro. Na mente dos pais, as perguntas giravam. Quem poderia ter feito isso? Como aconteceu? Por quê? Sem hesitar, o casal deu meia volta no carro e correu de volta para o Texas. Enquanto isso, a vizinha de Shelley, Kelsey, atraiu a atenção dos investigadores. Ela tinha tido mais contato com Shelley do que os outros. Então, verificar seu álibi se tornou uma tarefa prioritária. Os investigadores tentaram esclarecer a natureza de seu relacionamento e possíveis motivos. Eles estavam particularmente interessados no fato de que Kelsey, que morava ao lado, não tinha notado nada suspeito por um longo período. Ela explicou isso dizendo que às vezes não via sua vizinha por dias. Ela foi convidada para um interrogatório na delegacia. Durante o interrogatório,
Kelsey manteve uma calma surpreendente ao contar como encontrou Shelley. O investigador Elsie ficou surpreso com a falta de emoção da garota que estava enfrentando tal tragédia. No entanto, a história de Kelsey começou a desmoronar quando o investigador Elsie apontou inconsistências óbvias em seu depoimento. Como você não notou os sinais claros do incidente? Component placement, ele perguntou, observando atentamente a reação da garota. Nada estava faltando na casa de Shelley. Criou-se a impressão de que alguém tinha entrado despercebido no quarto da jovem mulher. Os investigadores interrogaram a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Eles estavam perplexos sobre como ela poderia ter passado um dia no apartamento sem notar nada em comum no quarto ao lado. O investigador Paul Elsie chamou a atenção de Kelsey para detalhes que eram difíceis de ignorar. Havia vestígios do incidente por todo o apartamento. Como alguém poderia não notá-los? A explicação de Kelsey soou implausível. Ela disse ao investigador que tinha notado algo incomum na pia, mas não deu importância. Apesar das inconsistências em sua história, Kelsey estava disposta a responder perguntas. No entanto, a polícia ainda tinha muito a verificar. Os investigadores suspeitavam que o perpetrador poderia ter sinais de luta se Shelley tivesse resistido. Nada suspeito foi encontrado em Kelsey, mas isso não a isentou de suspeitas. Antes de deixá-la ir, ela foi solicitada a fornecer uma amostra de DNA para análise. Algumas horas após a descoberta de Shelley, a notícia chocante se espalhou entre os moradores de Lake Halens. O incidente ocorreu em um complexo residencial onde outros estudantes da Faculdade de Arte também moravam. Não é surpresa que todos estivessem perturbados. Foi particularmente difícil para aqueles que eram amigos de Shelley desde a infância até seus últimos dias. Os rumores circulantes e a incerteza apenas intensificaram a amargura da perda. Os moradores estavam confusos. Ninguém tinha informações completas e entendia o que realmente tinha acontecido. Enquanto a sociedade tentava processar as tristes notícias sobre Shelley, os investigadores começaram a interrogar o círculo mais íntimo da jovem mulher. Atenção especial foi dada ao seu namorado, Tyler Worth. Os investigadores se esforçaram para criar uma imagem completa da vida de Shelley. Seus conhecidos, relações de amizade e conexões românticas. Quando Tyler foi convidado para uma conversa, o investigador Elsie notou sua aparência discreta. O jovem deu a impressão de ser um tipo quieto que, à primeira vista, não provocava emoções negativas. Tyler contou que no dia do desaparecimento de Shelley, ele tinha ido para a faculdade por volta das 9 da manhã e passou quase o dia todo lá. Seu relacionamento durava apenas 2 meses, o que surpreendeu Elsie. O jovem admitiu ter beijado Shelley uma vez, mas na maioria das vezes, eles apenas davam as mãos. A atenção do investigador foi atraída para arranhões no corpo de Tyler, que pareciam inconsistentes com seu caráter calmo. Tyler explicou o aparecimento dos arranhões com um hábito nervoso de se coçar. Elsie aumentou a pressão e fez perguntas mais duras do que na conversa com Kelsey. Apesar do longo interrogatório, Tyler continuou insistindo em sua inocência. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA e permitiu a busca em sua casa. Elsie foi ao apartamento onde Tyler morava com seu colega de quarto, Daniel William. Ambos estavam presentes durante a busca. Durante a busca no quarto de Tyler, os oficiais fizeram quase imediatamente uma descoberta inesperada. Eles encontraram uma caixa cheia de armas de lâmina, um verdadeiro arsenal. Havia espadas, estrelas de arremesso e facas. Uma coleção tão extensa indicava um hobby sério. Tyler explicou que colecionava esses itens por interesse. Dadas as circunstâncias do desaparecimento de Shelley, essa descoberta pareceu suspeita para a polícia. Então o investigador entrou no banheiro e congelou na soleira. Na pia,
Ele notou um saco plástico que aparentemente tinha alguns cabelos grudados. Também havia manchas avermelhadas visíveis no saco. Elsie se aproximou para examiná-lo mais de perto. Quando confrontado com a descoberta, Tyler parou de cooperar com os investigadores, se recusou a responder perguntas e exigiu um advogado. O jovem alegou que o saco tinha sido plantado e que ele não tinha ideia de sua origem. Os investigadores tinham suspeitas sobre a natureza do material biológico encontrado, mas não podiam agir sem confirmação. Não havia motivos suficientes para uma prisão, e os investigadores não tinham o direito de restringir a liberdade de Tyler. Eles se voltaram para especialistas pedindo uma análise urgente das evidências e aguardaram os resultados. Mesmo com um procedimento acelerado, o exame poderia levar até várias semanas. Os investigadores decidiram interrogar Daniel William, o vizinho de Tyler. Daniel tinha seu próprio banheiro e alegou nunca ter entrado no banheiro de Tyler e não ter ideia da origem do pacote encontrado lá. Daniel concordou em testemunhar na delegacia de polícia. As autoridades policiais esperavam obter novas informações sobre Tyler dele. Eles perguntaram onde Daniel estava na terça-feira. Ele respondeu que tinha visitado um café Starbucks e depois uma loja no White Rock Lake. Segundo Daniel, ele viu Tyler na manhã do dia em que Shelley desapareceu. Seus caminhos não poderiam ter se cruzado. No entanto, ele pegou seu vizinho às 10 da noite e o levou da faculdade para casa. Após a conversa, Daniel forneceu uma amostra de DNA e foi liberado. Sem os resultados do exame de todas as amostras coletadas, a investigação não podia avançar. Uma semana após o trágico evento, os parentes se despediram de Shelley. Muitas pessoas se reuniram para a cerimônia, mas uma pessoa estava faltando. Os parentes de Shelley pediram a seu namorado Tyler que não viesse. No dia seguinte, durante um memorial na faculdade de arte, o casal Nancy encontrou Tyler pela primeira vez desde o incidente. Ele se aproximou deles, mas os pais não puderam apertar sua mão, pois suspeitavam de seu envolvimento no incidente. Em breve, os investigadores receberam os resultados da análise dos traços biológicos do banheiro de Tyler. O exame revelou que eles pertenciam a Shelley Nance. Isso se tornou a evidência crucial contra Tyler, e ele se tornou o principal suspeito. A investigação parecia estar indo na direção certa. Os resultados da análise também inocentaram a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Os investigadores estabeleceram o período em que a tragédia ocorreu. Kelsey tinha um álibi para esse tempo. Ela estava na faculdade e não poderia ter estado em casa. Os especialistas examinaram o material azul encontrado no apartamento de Shelley. O fragmento na mão da jovem mulher provou ser parte de uma luva médica. Isso indicava que o incidente foi planejado com antecedência e não ocorreu espontaneamente. Os investigadores agora sabiam em que direção continuar suas investigações. Era necessário determinar a origem das luvas e seu proprietário. Todas as amostras de DNA do apartamento pertenciam à própria Shelley. A polícia não tinha base para prender Tyler, pois não havia evidências de sua presença na cena do crime. Os investigadores tinham que proceder com cuidado e atenção. Eles tinham apenas uma chance, e um erro poderia custar-lhes não apenas o caso, mas também suas carreiras. Tyler e Daniel negaram saber algo sobre o pacote no banheiro. No entanto, quando perguntado sobre o acesso de estranhos ao apartamento, Daniel respondeu positivamente. Eles tinham um terceiro colega de quarto, Isaac Olsen, que tinha se mudado pouco antes do incidente, mas ainda tinha uma chave. Segundo Daniel, Isaac mostrou interesse em Shelley. A polícia decidiu interrogar este jovem homem. Ele cooperou voluntariamente, respondeu a todas as perguntas e compartilhou algumas informações. Os investigadores estavam interessados em seu relacionamento com Shelley. Descobriu-se que Isaac realmente gostava da jovem mulher. No entanto, quando ela começou a namorar Tyler,
ele se afastou por respeito ao seu amigo. Isaac forneceu um álibi para o dia do incidente e concordou com uma análise de DNA. No entanto, algo em sua narrativa chamou a atenção dos investigadores. Isaac mencionou o estranho comportamento de Daniel em relação a Tyler. De acordo com suas palavras, Daniel controlava excessivamente a vida de Tyler. Tyler não dirigia, e Daniel o levava para todo lugar, cozinhava, lavava e cuidava de seus assuntos. Ao fazer isso, ele reclamava para algumas pessoas sobre a ingratidão de Tyler. Isso pareceu tão estranho para Isaac que ele decidiu se mudar. Ele alegou que o interesse de Daniel em Tyler ia além da amizade normal. Isso naturalmente fascinou os investigadores. Nas palavras de Isaac, não havia nada que pudesse levantar suspeitas sobre seu envolvimento no que aconteceu. Ele o seguia como uma sombra por toda parte. Fosse uma ida ao cinema ou uma noite de jogos em casa, Daniel estava sempre por perto. Shelley achava seu comportamento estranho e se sentia desconfortável em sua presença. Esta informação levou os investigadores a examinar Daniel mais de perto novamente. Surgiram suposições sobre possíveis motivos para suas ações. Será que ele nutria sentimentos negativos porque Tyler passava mais tempo com Shelley? Ou os dois teriam decidido eliminar a jovem para que ela não atrapalhasse o relacionamento deles? Para esclarecer a situação, os investigadores decidiram falar novamente com a vizinha de Shelley, Kelsey Tamayo. Kelsey confirmou a declaração de Isaac. De acordo com suas observações, Daniel estava praticamente obcecado pelo relacionamento entre Tyler e Shelley. Sua reação ao romance deles parecia incomum. Além disso, Kelsey contou que no dia do desaparecimento de Shelley, Daniel tentou persistentemente entrar em contato com ela. Ele a inundou com mensagens e insistiu em um encontro e conversa. Então, de repente, ele cortou o contato. Mas o mais interessante era que Daniel tinha recentemente pedido emprestado o carro de Kelsey. Ela lhe deu as chaves do carro e no chaveiro também estava a chave do apartamento dela. Esta informação levou os investigadores a pensar em falar com Daniel novamente. Durante a nova conversa, descobriu-se que Daniel havia servido na Marinha, mas logo deixou o serviço devido a alguns problemas. Ele cuidava de Tyler, que era consideravelmente mais jovem que ele. Isso levou a certas considerações. Se Daniel estava cuidando de Tyler, ele possivelmente poderia estar encobrindo suas ações. Uma nova evidência descoberta pela polícia provou ser crucial para ambos os vizinhos. No final do outono de 2009, quase 2 meses após o desaparecimento de Shelley Nance, o perpetrador ainda era desconhecido. O círculo de suspeitos havia se estreitado para 2 pessoas: o namorado de Shelley, Tyler Worthy, e seu vizinho, Daniel William. O motivo do ocorrido ainda permanecia um mistério. Os investigadores decidiram interrogar Daniel novamente. Durante a conversa, a situação sobre seu relacionamento com Tyler finalmente se esclareceu. Daniel admitiu que estava chateado com o desenvolvimento do romance entre Tyler e Shelley. Com o início deste relacionamento, Tyler estava menos em casa, o que afetou negativamente sua amizade com Daniel. Os investigadores pediram ao jovem para se lembrar mais uma vez de onde ele estava no dia do desaparecimento de Shelley. O início da história coincidiu com as declarações anteriores, mas então a versão dos eventos mudou. Originalmente, Daniel alegou ter visitado um café Starbucks e depois a loja White Rock Lake. Desta vez, no entanto, ele mencionou outro fato que havia omitido anteriormente. Ele tinha passado na casa de uma fotógrafa que deveria fotografá-lo. Por uma coincidência surpreendente, ela morava no mesmo complexo que Shelley. O encontro com a fotógrafa não aconteceu, e Daniel nem a viu. Aos olhos da polícia, Daniel passou de mero conhecido de Tyler a principal suspeito. Descobriu-se que ele estava no complexo residencial no momento do desaparecimento e, depois de perceber seu erro, tentou esconder isso.
Os investigadores precisavam de provas da presença de Daniel na cena do crime. Eles conseguiram obter imagens das câmeras de vigilância do supermercado. No vídeo, Daniel podia ser visto vagando pela loja procurando algo. Daniel realmente comprou tinta de cabelo. Outra compra alarmou os investigadores: um pacote de luvas médicas. Isso poderia se tornar uma evidência, já que um fragmento de uma luva similar foi encontrado na roupa de Shelley. Um pequeno pedaço de material causou sérios problemas para Daniel. Este pedaço de tecido de menos de 1 centímetro, encontrado nas roupas da pessoa desaparecida, poderia, na opinião dos especialistas, pertencer a uma das luvas de Daniel. A evidência necessária foi encontrada, e o motivo ficou claro. Incrivelmente, a razão para tudo o que aconteceu foi ciúme. Daniel tinha fortes sentimentos por Tyler. Ele não conseguia lidar com o fato de que o vizinho estava dando muita atenção a Shelley. 2 meses após o trágico incidente, em 4 de novembro, Daniel William foi detido. No julgamento, ele se declarou inocente, enquanto a acusação apresentava sua versão dos eventos. Uma semana antes do incidente, Kelsey lhe entregou as chaves do carro. No chaveiro também estava a chave do apartamento dela. Daniel fez uma cópia. Na manhã de 10 de setembro, ele então visitou um supermercado onde comprou luvas. O tempo todo, ele manteve correspondência com a vizinha Shelley, perguntando sobre sua localização e seus planos para voltar para casa. Quando soube que Shelley estava sozinha e provavelmente acordaria mais tarde que o normal, Daniel viu uma oportunidade de executar seu plano. Ele sabia que ela estava no quarto. Com a ajuda da chave, ele entrou na casa e cometeu o ato. Foi uma expressão de extrema crueldade. A arma do crime nunca foi encontrada. No entanto, descobriu-se que Daniel não parou por aí. Ele pretendia se vingar de Tyler por sua atitude desdenhosa. Daniel coletou evidências em um saco plástico que levou consigo. Presumivelmente, ele deixou o saco no banheiro de Tyler para desviar a suspeita para ele. No entanto, ele não percebeu que havia deixado um fragmento da luva na cena do crime. 2 anos depois, em 4 de novembro de 2011, Daniel William foi condenado à prisão perpétua por seu ato. Todas as acusações contra Tyler Woff foram retiradas. As autoridades policiais e a acusação ficaram satisfeitas que o culpado foi punido. Se Tyler tivesse sido condenado em seu lugar, Daniel poderia ter escapado da responsabilidade. A sentença do tribunal trouxe algum alívio aos residentes de Lake Halens, mas não pôde restaurar completamente seu senso de segurança. A consequência mais grave foi que tais incidentes têm efeitos duradouros. O destino trágico da jovem mulher semeou medo entre sua família e todos os moradores da cidade. Com o tempo, os parentes de Nancy aceitaram a perda. Eles ficaram aliviados ao saber da prisão do perpetrador. Agora ele não pode mais causar danos a outras pessoas. Mas isso não poderia trazer Shelley de volta. Apesar da dor profunda, Cynthia está determinada a preservar a memória de Shelley através da arte. Ela tinha sonhos para o futuro que não pôde realizar. Cynthia decidiu ajudar outros jovens que compartilham as mesmas aspirações que sua filha. A família de Shelley Nance estabeleceu uma bolsa de estudos memorial em sua homenagem para graduados do ensino médio que se candidatam a faculdades de arte.